Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Priscila Furlaneto Land, sou mestre em Educação, Ensino e Tecnologia, professora e escritora. Você ainda não faz parte da nossa família do Professor Global? Não acredito, então não perca tempo, faça já a sua inscrição aqui, ó, nesse botão inscreva-se ou mesmo aqui nessa marca d'água. Clica aí, faz sua inscrição e não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Se você é professor de língua inglesa, língua portuguesa como língua estrangeira ou qualquer outra língua estrangeira, eu tenho uma dica para você. Esse livro aqui é um livro que eu escrevi e é super legal e interessante para você que está dando aula aí de línguas estrangeiras. Então, o Professor Global e o ensino da língua inglesa, uma visão a partir do pós-método. Ele está à venda nas livrarias Intersaberes e o link para compra está nas descrições. Hoje eu quero explorar com vocês a escrita. Como é que você explora a escrita com seus alunos? E outra pergunta, como é que você explora a escrita com seus alunos nas aulas online? Será que a gente tem alguns recursos, né, que podem nos auxiliar nessa empreitada? Trabalhar a escrita já é uma coisa um pouco complexa, né? Um processo bem complexo. Então eu vou dar algumas dicas de como trabalhar a escrita num processo muito interessante que eu aprendi aqui nos Estados Unidos. E além disso, vou te mostrar algumas ferramentas tecnológicas que podem te auxiliar aí nessa empreitada de ensinar escrita à distância. Quer saber mais? Vem comigo que eu te mostro na prática. Muito bem, gente, então vou mostrar para vocês na prática como funciona essa questão das atividades escritas online, o que você pode fazer, quais são os recursos que você pode usar com os seus alunos. Vocês vão ver que eu fiz aqui uns slides para apresentar para vocês, né? Bem legal, com várias informações, várias dicas. Se você quiser esse slide, entra lá no nosso site e faz a sua inscrição que eu envio para você na sequência. Tá bom? Então, olha lá, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é quais são os gêneros textuais que você vai trabalhar, ou qual é o gênero textual. Então, tenha em mente, né, que a gente tem esses gêneros, narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações, e dentro desses gêneros, né, que são os aspectos tipológicos, né, a gente tem os tipos de texto, né, que podem ser orais ou escritos. Hoje eu escolhi aqui para mostrar para vocês depois a questão da biografia e da autobiografia, porque é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos. Lembrando que os meus alunos são alunos da primeira série, de um curso de imersão de língua portuguesa, então é um pouquinho diferente. Então, tudo que eu apresento aqui para vocês, eu faço baseado no meu contexto, mas eu gosto de lembrar que você pode, obviamente, adaptar todas essas atividades para o seu contexto de ensino, para os seus alunos, tá bom? Então, olha lá, quais são os processos que a gente precisa passar quando a gente trabalha escrita com os nossos alunos? Muitas vezes o que acontece é que a gente sabe que o tempo é uma coisa escassa, né? E que o professor acaba jogando lá uma atividade de escrita para os alunos, tudo de uma vez. Ele fala, nós vamos trabalhar esse tema, escreve aí, né? Então, fica complicado tanto para o aluno quanto para o professor. Para o aluno que ele fica meio sem saber para onde vai, né? Ele fica meio perdido. E para o professor, depois, também acaba sendo muito difícil, porque ele tem que corrigir. E aí, como o aluno provavelmente estava perdido, ele escreveu, a qualidade da escrita dele não foi muito boa, então, obviamente, a correção também vai ser bem difícil. Então, para a gente resolver todos esses problemas, existe um passo a passo, que eu estou colocando aqui para você, que você vai aplicar nas suas aulas de escrita. E essas aulas de escrita não podem acontecer de uma vez só, elas têm que acontecer, né, aos poucos. Então, olha lá, qual deve ser o começo, o meio e o fim das suas atividades escritas. Então, eu gosto de dizer que a gente começa com a pré-escrita, que são atividades que a gente elabora para fornecer motivação, para dar conteúdo, dar uma base para o aluno sobre o que ele vai escrever, qual é aquele assunto, ele precisa ter conteúdo para isso, né? Para dar fluência de escrita e também para praticar a questão da linguagem. Então, você como professor, antes da escrita, precisa pensar quais são essas
pré-atividades, né? Atividades pré-escrita, que você vai trabalhar com eles. Então, eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. Exercícios de língua, leituras, então textos que tenham relação com aquilo que você vai trabalhar, tanto relação com o gênero que você vai trabalhar, ou mesmo com o assunto, né? Filmes, partes de filmes, dificilmente a gente vai trabalhar um filme todo numa aula, né? Mas partes importantes de filmes que tenham relação com aquele gênero textual, ou mesmo com o assunto que você quer que esse aluno desenvolva na escrita dele. Discussões, brainstorming, né, que é quando você vai pedindo para os alunos ideias sobre aquele assunto e você vai colocando ali na lousa, e eu vou mostrar como fazer isso online, tá? Pesquisas, enfim, tudo isso nos auxiliam a fazer com que, a preparar o aluno mesmo para a escrita, né, para o ato de escrever, que é o que nos interessa aqui. E aí, então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de atividade que eu faço com os meus alunos. Quem sou eu? Que, na verdade, a gente trabalha aqui questões do autorretrato, da biografia em si e da autobiografia. Então, eu apresento essa figura aqui para eles, que é uma figura que está lá no nosso livro, tá? Então, olha lá, alguma vez você já fez um desenho de si mesmo? Observe essa pintura do artista Vincent van Gogh, né? Então, aí tem lá a figura dele. O artista Vincent van Gogh nasceu na Holanda em 1853 e viveu até 1890. E aí tem aqui as informações sobre essa pintura dele e algumas perguntas para criar a discussão, né? Para que os alunos possam começar a pensar realmente sobre o que é um autorretrato, o que é uma biografia, né? Então, o que está representado nessa obra? O nome da obra é Autorretrato com Chapéu de Feltro. Você sabe o que é autorretrato, né? Muito bem, então isso é um exemplo de brainstorming, né? Então, de discussão que a gente pode fazer com os nossos alunos. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou usando o Jamboard. Então, o Jamboard, eu já expliquei para vocês como ele funciona quando eu fiz aquelas atividades de matemática, tá? Então, se você perdeu, volta lá no vídeo Atividades Online de Matemática, que eu explico exatamente como funciona. Eu acho o Jamboard muito legal para fazer isso por vários motivos. Primeiro, eu consigo colocar a figura que eu quiser aqui, né? E eu posso ir criando esses post-its, né? Que são uns como se fossem uns adesivos, ele chama de nota adesiva aqui. Então, se eu compartilhar, então, vamos pensar aqui, deixa eu cancelar isso aqui, só para você ter uma noção. Se eu compartilhar isso com os meus alunos e deixar aberto para edição, tá? Todos os alunos, ao mesmo tempo, conseguem vir aqui e inserir uma nota dessas daqui, uma nota adesiva. Então, vamos lá, quais são as características físicas? Se eu quero falar assim, ele tem olhos azuis, é uma característica física, né? Aí eu posso colocar aqui, ó, já embaixo das características físicas. Então, isso me auxilia a criar toda essa discussão com os alunos baseado naquilo que eu quero, né? No tema que eu quero, no gênero textual, enfim, para criar ali conexões, né? Para que eles entendam onde a gente quer realmente chegar. Então, veja, o tempo verbal, ele é, no presente, ele é um homem, ele é ruivo, ele usa um chapéu de feltro, ele tem barba. Características físicas, ele tem olhos azuis, eu posso colocar aqui também, ele é ruivo, né? Ele é branco. Informações biográficas, então, ele nasceu na Holanda, ele viveu até 1890, não é? Tempo verbal no passado, então, porque a gente vai falar, se é uma biografia, então, provavelmente, esse tempo verbal vai ser no passado. Ele nasceu, ele viveu. E também o vocabulário novo. Quais são, né? O que a gente está aprendendo com essa figura? Qual que é o novo vocabulário? A gente pode ir adicionando aqui. Outra coisa que eu acho super legal para trabalhar essas questões de discussão e de pré-texto são os mapas mentais, né? Esse aqui é um bubble map. Né? Então, eu poderia colocar aqui a figura a pintura, né, do Van Gogh, aquela lá que ele tem com o chapéu, e colocar também as informações que a gente for discutindo aqui. Lembrando que se você compartilhar com seus alunos, eles também vão, e tem que estar na edição aberta, para que todo mundo possa editar o documento.
Então, se eu venho aqui, ó, em compartilhar, eu tenho os settings, né, que são as configurações aqui, ó. Você clica aqui, aliás, não é isso. Você clica aqui, ó, alterar as configurações, e aqui você vai colocar qualquer pessoa com o link pode ler, né, vai ser um leitor, ou qualquer pessoa com o link pode ser um editor. Tá? Se você colocar que qualquer pessoa pode ser um editor, então todos os alunos que tiverem o link vão ter acesso a isso e eles vão poder editar, tá bom? Então, como é o meu caso aqui, eu só estou mostrando para vocês, eu vou deixar como leitor mesmo. Mas saibam que se você quiser que os alunos editem juntamente com você ao mesmo tempo que vocês estiverem, por exemplo, lá no encontro do Zoom ou do Google Meets, você faz isso e todo mundo tem permissão. Tá bom? E aí eles conseguem ir colocando aqui a nota autoadesiva para fazer com que essa discussão seja bem interessante, né? Outro exemplo de mapa que eu tenho aqui é esses daqui. Então, vamos colocar assim, que a gente queira aqui. Então, a gente põe aqui Vincent van Gogh. Ou a gente põe, né? Pode ser Vincent van Gogh, que é a biografia que a gente está trabalhando. Então, as características físicas dele, as características psicológicas, informações extras, né? Então, a gente pode categorizar essas informações, né? Deixar bem organizado para depois os alunos terem um material bem legal para trabalhar, tá bom? Então, é isso, a primeira coisa. E depois, a mesma coisa, a gente pode usar aquele... esse aqui, né, das informações, esse mapa das informações, por meio de um vídeo. Então, eu vou mostrar para vocês, eu criei um vídeo bem simples para os meus alunos, que também serve como base para adicionar vocabulário para eles, né, para eles entenderem todo o processo, estrutura de frase, tudo que eu preciso que eles usem, né, quando eles forem fazer a escrita deles. Então, esse é um vídeo bem rapidinho, bem simples, tá? Só para vocês verem. Deixa eu tirar meu microfone aqui para vocês poderem escutar. Linguagens, capítulo 1. O pintor. O artista. Então, esses são os vocabulários, né, que eles estão aprendendo novos, né, todas as palavras novas. Pintor. Vincent van Gogh era um pintor. Isso, aqui começam as estruturas das frases relacionadas à biografia. Vincent van Gogh era um artista. O país. Ah, mais vocabulário. O que será que é um país, né? A Holanda. E assim por diante. Então, eles assistiriam esse vídeo para conseguir realmente melhorar o vocabulário deles, né? Ampliar o vocabulário deles e também ampliar a questão das estruturas de frase, né? O que eles vão precisar para escrever depois, tá bom? Então, isso aqui são exemplos do que eu falei lá, ó. Então, tipos de atividades de pré-escrita, exercícios de língua, leituras, filmes, discussões, brainstorming, pesquisas, né? Tudo isso importante aí para a gente conseguir preparar esses alunos para a próxima fase, que é a fase da escrita. Então, a escrita, ela trata-se do primeiro rascunho. Então, veja, os alunos vão ter vários momentos de escrita, eles vão escrever várias vezes, vários rascunhos, né? Então, esse é o primeiro que eles vão fazer. Dessa forma, o aluno vai precisar focar no conteúdo sobre o qual deve escrever e colocar suas ideias no papel. Então, você já preparou o seu aluno lá com as atividades de pré-escrita e aqui você vai realmente deixar ele escrever. Mas como? Como que você vai conduzir essa escrita? Será que você fala, escreve aí? Ou será que você usa, né, uma estratégia que a gente chama de scaffolding? O que seria essa estratégia? É uma técnica de instrução que é usada para auxiliar os alunos a atingir um determinado objetivo, mas de uma forma progressiva. Ou seja, você não fala para ele escrever o texto todo de uma vez. Você fala, olha, então o seu texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Hoje, a gente vai trabalhar na introdução, né? E aí você dá todo o suporte para aquele aluno escrever a introdução. E você não vai passar para o desenvolvimento no mesmo dia. Você vai trabalhar a introdução, ele vai trabalhar a introdução, vai escrever, você vai corrigir, você vai pedir para ele melhorar, né? E é legal a gente pensar que quando o aluno, por exemplo, tem 1 hora para escrever, ele só vai escrever a introdução.
tá? Então, ele não vai estar na folha final, ele vai estar trabalhando essa escrita no caderno, uma folha de rascunho, ou mesmo, daqui a pouco eu vou mostrar, se for online, em algumas outras plataformas, como o Word, o Google Docs, o Google Slides, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, enfim, você vai fazer ele praticar só introdução, tá? E porque se você for pensar, já parou para pensar, você vai fazer uma aula de natação, né? Você para de nadar? Ou você, porque você fez lá 10 piscinas que o professor mandou, mas você tem uma hora de aula, você para de nadar? Não, você continua nadando. O professor te dá outros exercícios para que você consiga melhorar cada dia mais, mas enfim, você fica uma hora nadando. A questão da escrita, a gente tem que ter a mesma ideia. Se você vai trabalhar a escrita com seu aluno, e hoje nós vamos trabalhar a introdução da minha autobiografia, por exemplo, então o aluno vai escrever durante aquele tempo que ele tem da aula de escrita, ele vai escrever introduções, várias introduções. E não só escrever, mas você vai também ler com ele o que ele escreveu, para ir melhorando cada vez mais. Então, cada vez que ele escreva uma introdução diferente, que aquela introdução seja melhor e melhor e melhor, até chegar na última introdução, que você fala, ah, essa tá perfeita. Então, nós podemos agora passar para o desenvolvimento. Né? Então, é legal a gente ter essa coisa na cabeça de que o aluno não precisa necessariamente, terminou a introdução, ele já vai para o desenvolvimento. Não, ele pode praticar a escrita de introdução durante toda aquela aula, porque é isso que você quer que ele faça hoje. Tá? Então, a escrita, como vocês podem ver, ela é trabalhosa, né? Não é assim que a gente simplesmente trabalha a escrita por um dia. Não, a escrita é um processo e esse aluno tem que entender como que funciona esse processo, tá bom? Então, olha lá, exemplo de atividade escrita. Então, essa aqui é uma atividade que eu realmente faço com eles. Eu apresento toda a biografia do Vincent van Gogh, apresento o autorretrato do Vincent van Gogh, e aí, essa aqui seria a folha final. Então, antes da gente fazer essa parte aqui, eles têm que fazer o meu autorretrato. Então, eles têm que desenhar a si mesmos, né? Olhar é legal, dar até um espelhinho para eles, né? Se você tiver um espelho na sala também é legal. Eles vão lá, olham, e aí eles vão se analisando, né? Para poder colocar aqui o rostinho deles, como que eles são. E essa parte aqui a gente deixa em branco até o último rascunho. Tá? Então, lembra que eles vão fazer primeiro a parte 1, por exemplo, que seria a introdução, características físicas. Depois a parte 2, características psicológicas, eles vão falar sobre eles mesmos, né? Parte 3, informação adicional, né? Onde que eles estudam, quem é a professora, enfim, se eles têm animal de estimação. E uma conclusão, né? Uma frase que feche de uma forma bonita aquela autobiografia. Mas para isso a gente vai fazer o scaffolding. Então, primeiro, a gente vai trabalhar só características físicas, lembrando lá nas atividades de pré-instrução, todo o vocabulário novo que a gente aprendeu para descrever, né, alguém, para falar se ele é alto, se ele é baixo, se ele é loiro, se ele é moreno, se ele é branco, se ele é negro, né? Então, se ele tem olhos azuis, olhos pretos, enfim, castanhos. Tudo isso. E depois, num próximo dia, a gente vai trabalhar só o desenvolvimento, quais são as minhas características psicológicas, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as minhas emoções, o que eu sinto, né? Como que eu sou, como que é a minha personalidade, né? Então, tudo isso vai ser trabalhado num próximo dia. E, por último, as informações adicionais. Então, veja, eu tenho alguns exemplos aqui, também usando recursos tecnológicos, para você poder ousar aí nas suas aulas de escrita. Então, o primeiro que eu coloquei aqui é um exemplo do Google Docs, tá? Então, o que é o Google Docs? O Google Docs é como se fosse um Word, mas ele faz parte lá dos aplicativos do e-mail do Google, tá? Então, aqui eu coloquei lá, exatamente como vocês viram, que é para ele fazer o primeiro rascunho dele, né? E é legal que os rascunhos, quando eles são online, eles podem acontecer e continuar no mesmo lugar, né? Não precisa de folhas diferentes. Mas se for, né, escrita numa folha de papel, então, obviamente, vai mudar aquela folha de papel a cada rascunho. Mas o que eu acho legal aqui é justamente o fato da gente poder corrigir. Então, se o aluno escreve e você quer corrigir, você seleciona e aí você põe lá comentários.
Então, tudo que você quiser falar para o aluno sobre aquilo, você faz o comentário, clica em comentário e ele fica aqui salvo. Então, aí o aluno precisa resolver, ou seja, ele vai ter tudo bem mastigado para ele. Você falar, aqui você poderia adicionar mais características físicas, por exemplo. Né? Então, o aluno vem, modifica e aí ele clica em resolver. Você sabe que ele leu o seu comentário e que ele tentou melhorar o texto dele, já por um segundo rascunho. Então, por isso que eu gosto do Google Docs. Então, essa é uma alternativa para trabalhar a escrita online com os alunos, né? Uma alternativa tecnológica. Lembrando também que se você quiser fazer um texto em que a sala toda contribua para aquele texto, você pode fazer a mesma coisa. Você vem aqui em compartilhar, né? E aí você vem em alterar e aqui, ó, quem tiver o comentarista é o editor. Se você colocar em editor, todas as pessoas que tiverem o seu link aqui podem editar o texto. Então, é legal, é uma técnica legal quando a gente quer envolver todos os alunos na escrita. Então, todo mundo vai lá e escreve um texto, né? Tem que ler o que cada um escreveu e vai acrescentando informações. Então, também é uma ideia, né? Muito bem. Aí, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês são recursos que nós temos no Word. Então, se você tem lá um Microsoft Word, que é super simples e básico, eu vou ter que fechar aqui para vocês verem. Eu tenho um Word salvo. Então, esse aqui é um Word que eu fiz só para mostrar para vocês, que é bem legal. Então, veja, tem uma biografia do Vincent van Gogh. Eu quero mostrar para vocês como que você pode usar esse Word para trabalhar recursos. Então, vamos dizer que você quer ler um texto, né? Até mesmo antes da escrita para os seus alunos, né? Então, você pode ter esse texto aqui e você clica em visualizar. O meu está em inglês, tá? O seu eu não sei como que vai estar em português, provavelmente é visualizar. O meu é view. Visualizar e você clica em Immersive Reader. Esse aqui, ó, tá vendo? Que é um leitor imersivo. Então, você clica nele. E o mais legal, ó, aí você tem a opção de ler em voz alta. Então, o aluno pode escutar a leitura de um determinado texto. Se ele fizer o próprio texto dele aqui no Word, ele também pode, né, usar esse recurso para que o computador leia o texto dele, para ele escutar, ver se tem erros, enfim, é bem legal. Então, você clica aqui, ó, e aqui tem até umas opções que você pode controlar a velocidade da leitura e você também pode escolher quem é que vai ler, ó, o texto, tá? Deixa eu só parar aqui, que ele ainda está funcionando já. Quem vai ler o texto? Pode ser, no meu caso aqui eu só tenho a Luciana, porque talvez ela é a Luciana que lê em português. Então, eu vou selecionar todo o meu texto. Ups. Seleciono todo o texto. Vou tirar o meu microfone aqui para você poder escutar melhor, tá bom? E aí você clica em play. Considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, Van Gogh produziu mais de 2.000 obras durante seus 37. Legal, né? Então ela lê todo o texto, então é uma técnica. E também, se você não quiser usar isso, você pode usar o seu Word normal só para o aluno escrever e ele vai mandar para você o arquivo de Word quando tiver escrito bem bonitinho o texto dele, né, ou as partes do texto dele, e você pode também fazer comentários, né? Então, se você não abrir um Word lá para você ver. Se eu tiver aqui, escrevi meu texto e eu quero comentar, né? Então, você clica aqui, ó, e novo comentário. Você também pode comentar aqui tudo que você quer a respeito, né? O que você achou, o que aquele aluno precisa modificar, o que ficou legal, enfim. Você também tem esse recurso no Word, tá? Então, o Word também é uma ferramenta bem legal para você trabalhar a questão de escrita aí com seus alunos quando a gente está pensando em escrita online, tá bom? Muito bem, então agora um outro, né, recurso para você poder trabalhar também a questão da sua aula de escrita online é o Wizer.me. Então, eu já falei aqui, né, em outro vídeo sobre o Wizer.me, quando eu expliquei sobre formulários interativos, né, formulários para BNCC, enfim, que auxiliariam ali nas habilidades da BNCC. Então, se você não viu esse vídeo, volta lá e assista. Então, vou mostrar para vocês, bem legal essa atividade que eu encontrei aqui no Wizer.me, eu nem fiz ela. Ela estava em inglês.
eu salvei na minha pasta ali de atividades e traduzi. Traduzi o que eu consegui traduzir, porque essa parte aqui, a pessoa colocou essa atividade de tipo um PDF, alguma coisa assim, uma imagem, e eu não consegui mudar, mas enfim, é só para você ter uma ideia de como você pode criar o seu formulário interativo para trabalhar tanto questões pré-escrita quanto a própria escrita, né? Enfim, o primeiro, o segundo, o terceiro rascunhos, né? Então aqui eu coloquei tudo sobre mim, né? E aí essa aqui é a atividade pré-escrita, olha que legal. Tudo sobre mim. Então aqui iria um nome. Deixa eu colocar minha fotinha aqui, o nome do aluno. Eu tenho tantos anos, eu moro com, os meus amigos são. Então, todas as informações que esse aluno teria que ter, né, antes de escrever sobre a sua própria autobiografia, né? Eu gosto de assistir, né, minha cor, minha comida, meu animal favorito, meus livros favoritos, enfim, tudo isso a gente poderia colocar em português, né? Dessa forma, para que os alunos preenchessem primeiro, para que depois eles pudessem aí sim, aqui ó, escrever o primeiro rascunho deles. Então, fazer a introdução, depois fazer o desenvolvimento e posteriormente a conclusão. E aí é legal que você sempre pode, ó, colocar voz, então você pode dar um feedback de voz para eles também. Você pode escrever comentários, enfim, ele é como um Google Forms, você consegue dar o feedback para o aluno também, da mesma forma que você consegue com se você fizesse no Google Formulário, tá bom? Então é bem legal, bem interessante, uma outra ferramenta tecnológica que você pode usar aí para suas aulas de escrita, tá? Então, outra forma de trabalhar a escrita seria usar o Google Slides, né? Então, eu preparei aqui só para você ter uma noção, também como se ele fosse funcionar nesse caso como pré-escrita, mas levando aí os alunos a escrever uma escrita. E, de repente, você pode criar o seu, da forma que você quiser, né? Então, eu coloquei quem sou eu, então, eu tenho tantos anos. Então, ele teria que preencher aqui, né? Essas atividades, essas frases, para que depois ele possa usar essas frases prontas na escrita da autobiografia dele, né? Então, bem interessante também, ela é a minha cor favorita. Então, o Google Slides também é uma ferramenta que você pode usar aí para suas aulas de escrita, se você estiver fazendo isso, né, de forma online, em aulas remotas ou mesmo EAD, né? E por fim, quero também mostrar para vocês esse outro recurso, que é o storyboard. Ele nos auxilia, nos proporciona a criação de cartoons, né, de histórias em quadrinho. Então, os meus alunos são muito pequenininhos, né, eu não trabalho com eles, com o storyboard. Mas nada impede, se os seus alunos forem maiores, de você trabalhar com storyboard. Então, no caso, como a gente está falando aqui de biografia, de autobiografia, eles poderiam muito bem fazer a biografia ou a autobiografia deles, né, aqui. A biografia, por exemplo, pedir para transformar a biografia lida do Vincent van Gogh em uma história em quadrinhos, seria divertido, né? Então, aqui, ó, My Storyboards. Aí, create a storyboard, então você vai criar, né, uma história em quadrinhos. E aí é legal, eu já tenho uma que eu comecei, ó, só para vocês terem noção de como funciona. Ah, não, esse aqui eu acho que eu cliquei errado. Mas enfim, você coloca, escolhe o cenário, né? Aí escolhe os personagens, ó. Vai montando. Aí o texto, que tipo de balão você vai querer usar, né? Insere o texto aqui, ó. Enfim. Coloca o balãozinho onde você quiser, o personagem onde você quiser. Coloca o texto. Né? Enfim, o seu aluno pode criar e usar esse recurso também para explorar a questão da escrita, né? Também é uma opção aí para vocês. Muito bem, e aí o que você faz? O aluno te apresentou já o primeiro rascunho, ele precisa de um feedback, ou seja, um retorno, né? Então, como que a gente pode, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para dar esse retorno, esse feedback para os nossos alunos? Então, essas ideias que eu vou falar aqui para vocês, elas são principalmente baseadas nas ideias do Weigel, de 2014. Eu tirei do meu livro uma parte bem interessante para ajudar vocês aí a ver quais são as vantagens e as desvantagens de usar cada uma dessas formas de dar aí o retorno para o aluno
em relação ao texto que ele escreveu. Então, a gente tem três formas principais, né? Três coisas que a gente pode usar quando falando aí na relação do feedback. Comentários escritos, conversas individuais e um feedback oral gravado. Então, eu tenho aqui as vantagens e as desvantagens de cada um. Então, os comentários escritos, por que é legal? Porque as notas, né, podem reforçar os pontos fortes de um texto ou indicar onde é necessário melhorar. Então, é a forma mais comum, né? A gente realmente escreve, leva todos os textos para casa, passa um tempão corrigindo e fazendo anotações para que os nossos alunos possam melhorar no segundo rascunho, né, quando eles forem escrever novamente, fazer a reescrita. A desvantagem é justamente essa, é o tempo. O professor passa muito tempo para fazer esses comentários e, às vezes, também eles podem ser mal interpretados pelos alunos, né? Então, também pode ser um problema. Aí, as conversas individuais, né? Então, conversas individuais, esse tipo de feedback fornece uma oportunidade para os alunos realmente conversarem com o professor, enfim, é uma forma mais intimista de fazer essa correção, né? E é também uma maneira que consome menos tempo, se você for comparar o tempo de escrever, anotar em cada um dos textos. Aqui, por exemplo, se os alunos estão trabalhando, já escreveram a introdução, estão hoje na aula trabalhando desenvolvimento, nada impede que o professor chame alunos individualmente, enquanto todo mundo está escrevendo o desenvolvimento, para trabalhar a introdução, para ler a introdução do aluno e ver o que ele pode melhorar ali. Então, essa entrevista individual com o aluno é bem legal, né? E também consome menos tempo, porque você já está em sala de aula, os alunos estão trabalhando e você está usando o mesmo tempo da sua aula para fazer essa conversa individual com os alunos. Agora, a desvantagem, está escrito lá, professores ou alunos podem não estar disponíveis fora de sala de aula, mas, de novo, não precisa ser fora de sala de aula, você pode usar o mesmo tempo da escrita para fazer isso, né? E os alunos podem não estar dispostos a admitir quando não entendem os comentários do professor. Pode, de repente, individualmente, eles podem ficar chateados com o que você falar, mas eu acho que também é uma forma, é como você fala, não é o que você diz, é como você diz. Você vai conseguir, com certeza, trabalhar, né, dar um feedback para o seu aluno de uma forma legal, pessoalmente ali. E o feedback oral gravado, que eu acho que vem muito ao encontro do que a gente está vivendo hoje. Então, se você não quer entrar lá no Google Docs e fazer comentários, você pode ler o texto do seu aluno e você pode gravar a sua voz, né? Então, grava o que você achou. Eu acho que esse texto precisa melhorar assim, tá bom isso, tá ruim aquilo. Enfim, você fala o que você achou, aponta o que o aluno precisa melhorar naquele texto e manda para ele o link, né, que você gera ali quando você grava a sua voz. Então, existem muitos aplicativos de gravação de voz que podem auxiliar você nisso. Eu uso um que chama Voice Recorder, mas o próprio Google, né, o e-mail do Google lá tem um aplicativo de gravar voz. Eu acredito que o seu próprio celular já tenha vindo com um aplicativo de gravação de voz. Enfim, use qualquer um que você quiser e dê, então, esse retorno ao aluno usando a sua voz. O que é legal, porque o aluno vai ter também esse arquivo para escutar mais de uma vez. Então, quando ele estiver reescrevendo o texto dele, ele pode, né, voltar ali no seu arquivo e escutar de novo, né? A desvantagem disso é que a tecnologia pode não estar disponível, né? Alguns professores ou alunos podem ficar desfavoráveis, mas isso a gente já está vivendo, né? Alguns alunos realmente não têm acesso à tecnologia, enfim, eles estão já na desvantagem há muito tempo, enfim, é uma coisa para se pensar. Mas são essas três formas de feedback. Terminamos o feedback, então o aluno reescreveu, então ele vai para a parte da revisão, ele vai reescrever, é o seu segundo rascunho, né? Nessa etapa o aluno deve repensar, rever o conteúdo do seu primeiro texto, partindo para a escrita do seu segundo rascunho. Então você deu o feedback para ele, ele vai lá escrever o seu segundo rascunho. Então, estratégias para a revisão.
o aluno deve reorganizar sua escrita passando o seu texto a limpo. Então, se foi um texto escrito à mão, né, no papel, ele vai pegar uma outra folha de papel e vai reescrever. Não adianta querer lá arrumar no próprio texto que está corrigido, né, no primeiro rascunho, que não dá certo. Ele realmente precisa passar limpo, porque até vai auxiliar, essa organização vai auxiliar ele a melhorar o próprio texto, né? E adicionar detalhes e argumentos que suportem a sua ideia, baseados lá no feedback do professor. Aí, tá bom, ele já fez, então, o primeiro rascunho, já fez feedback, já fez o segundo rascunho, agora vem a hora da edição. É a etapa em que o aluno refina a sua escrita. Então, o texto já está bom, mas ele vai ficar ainda melhor, é o terceiro rascunho. Então, aqui a gente vai pensar na questão da gramática e do vocabulário. E para isso, a gente usa o que a gente chama de checklists. Então, é muito, 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 muito importante que você tenha aí checklists, ou seja, listas que o aluno tenha em mãos quando ele estiver escrevendo e que ele possa verificar se tudo que está sendo pedido ali nessa lista, ele realmente colocou no texto dele, né? Então, olha lá, uso de checklists, ou seja, listas com tópicos específicos para auxiliar o aluno a verificar se todos os itens necessários à proposta de escrita foram cumpridos com sucesso. Então, eu fiz um exemplo aqui para vocês de uma checklist de autobiografia. É bem simples, a resposta aqui é sempre sim ou não. Então, está claro sobre quem é a escrita? Porque se é uma autobiografia, eu preciso saber quem que está escrevendo, sim ou não. A introdução chama a atenção do leitor? São usadas letras maiúsculas para nomes de pessoas e lugares? O texto está escrito em primeira pessoa? O texto apresenta características físicas? O texto apresenta características psicológicas, isso tudo referente à pessoa da autobiografia, né? O texto apresenta informações extras referentes a essa pessoa? O texto termina com uma conclusão? Então, o próprio aluno vai olhar isso e vai responder sim ou não. Então, se ele sabe que tem alguma coisa que ele respondeu não aqui, então ele precisa incluir, ou seja, refinar na última parte, né, no último rascunho dele, que é a edição. Isso também serve para a gente como o nosso critério de avaliação. Então, a partir disso, você pode criar um critério de avaliação, que eu coloquei aqui, né? Depois na hora da avaliação. Lá no Google Classroom, lembra que a gente viu um vídeo que eu explico para vocês como usar aquela ferramenta de criação de rúbricas no Google Classroom? Então, você pode usar essa checklist para isso. E aí, tá bom, o aluno refinou, fez o terceiro rascunho dele, terminou o texto. Agora, o que os professores e alunos fazem com os textos prontos? O que acontece na parte pós-escrita? Será que os textos vão para casa e ficam por isso mesmo? Será que o aluno salva lá o texto dele num arquivo e esquece lá? O que a gente pode fazer para utilizar esses textos escritos pelos alunos? Então, ideias para pós-escrita. A exposição na escola, se a gente estiver na escola. O compartilhamento online. Então, fazer com que um colega leia a redação do outro, né, a escrita do outro. Então, você pode até pedir, deixar bem específico. A Maria vai ler o texto do João. E eu quero que a Maria me fale, me responda 3 perguntas sobre o texto do João, né? Então, direcionar realmente essa leitura de um ler o texto do outro, para que eles tenham realmente, né, um público leitor, né, referente ao texto que foi escrito. Uma leitura online, estilo sarau, sabe? Então, se você não viu aquele vídeo sobre o Flipgrid, que é um aplicativo de celular e também dá para usar no computador, os alunos podem ler os próprios textos deles, fica salvo ali, né, os vídeos deles, e aí os outros alunos da sala podem ir nos vídeos, assistirem a leitura e fazer também comentários. Então é bem interessante para nosso momento atual. Eu usaria muito o Flipgrid para fazer isso, tá bom? E também dá para fazer a elaboração de um livro, um jornal, uma revista da turma. Você coloca todos os últimos rascunhos, né, o rascunho final dentro de um livro. Pode ser
Se você tiver na escola um livro físico, né, imprime, dá até para mandar fazer com uma capa bonita e tal. Ou você usa também, se for online, você faz no Canva, né? Então, se você não conhece o Canva, vou até abrir aqui para você. É um aplicativo que ajuda muito a fazer desenhos, né? Então, tipo, cartões, aqueles posts que a gente usa no Instagram, né? Enfim, tudo isso. Mas você vai lá, se você escrever revistas, vai aparecer um monte de opção aqui para você fazer a sua própria revista. Então, você pode criar a revista da sala, né? Do grupo. Eu acho também bem interessante isso, tá bom? E por fim, a última coisa, a última fase, finalmente, é a questão da avaliação. Então, apesar de ser um tema muito amplo e complexo, de forma simplificada, o professor pode elaborar seus próprios critérios de avaliação, que eu já falei um pouquinho antes ali, usando o Google Classroom. Se não assistiu o vídeo, volta lá e assiste. Pode também conversar individualmente com cada um dos alunos e também pode trabalhar com questões de autoavaliações ou mesmo a confecção de portfólios. É legal, eu gosto muito da ideia da confecção de portfólios, porque os alunos vão adicionando ao portfólio as suas atividades, as suas escritas, no caso, né? Um portfólio só de escrita. E ele consegue visualizar ao longo do ano como que ele evoluiu, né? Então, acho que um portfólio é interessante, né? Que vai juntamente com a questão da autoavaliação. E aqui, para terminar, eu estou passando para vocês uma ideia de ficha guia de escrita. Então, é legal que o aluno tenha isso desde o início da escrita dele, para que também servir como guia. Então, olha lá, o nome do aluno, a data, a proposta de escrita, qual é o gênero que está sendo trabalhado, né? E qual que é a estrutura desse gênero. Pensando sua escrita, qual que é a estrutura, qual que é o vocabulário necessário, tem um tempo verbal principal, qual que é a estrutura gramatical que o professor quer que você use. Existem palavras, né, que te ajudam a fazer a conexão das ideias, quais são as conjunções, enfim. Você pode modificar, essa é uma ideia de guia, né? Mas você pode, desde o início, já entregar essa ficha para o aluno para servir como guia mesmo, em todo esse processo que vocês viram que é um processo bem longo para chegar ao fim de uma escrita. Então, se você trabalhar a escrita assim, você vai ver que você vai ter muito sucesso, que seus alunos vão melhorar muito. O processo de escrita deve ser algo que o professor precisa ter paciência, tanto o professor quanto o aluno, que não acontece de um dia para o outro, né? E a gente vai melhorando dia a dia, pouco a pouco. Então, aqui, só para vocês lembrarem, Google Classroom para criar critérios de avaliação, assista ao vídeo, como fazer rúbrica no Google Classroom, super fácil. E aqui são algumas ferramentas que eu falei durante esse vídeo, né, só para lembrar vocês. Então, Google Docs, o próprio Word, o Jamboard, um aplicativo de gravação de voz, Google Slides, o Storyboard e o Canva, tá bom? Então, eu espero que seja útil aí para vocês todo esse processo e que seus alunos fiquem bem bons na arte da escrita. Então é isso, gente! Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você gostou, dá um like. Ainda não se inscreveu? Inscreva-se, não perca a sua chance. Espero você aqui no canal do Professor Global na próxima quinta-feira. Beijo, beijo, beijo! Fui!